Então vamos começar já. Vamos começar aqui, olá a todos. Mais um podcast do canal. Eu sou o João. E eu sou o Pedro. E vamos que vamos, cara. Hoje estamos com uma presença maravilhosa. Amanda Mendes. E aí, tudo bem? Oi, obrigada pelo convite. Prazer estar aqui falando com vocês. E manda bala, que eu acompanho. E você é de onde, Amanda? Eu sou de Belo Horizonte, Minas Gerais. Sou mineira da gema, como a gente fala aqui. Eu te chamo de Amanda ou te chamo de Amanda? Você pode me chamar do que você quiser, fica à vontade. A casa é sua. Anã, que eu vi lá no Twitter que Anã. não gosta. Vi lá no Twitter que não gosta de ser chamado. Aquela zoação dos meninos, eu não. Eu não. É porque eu tenho 1,67 m. E aí os Nossa, meninos ficam falando que que eu tu é sou anã, entendi. baixinha, que não sei o que, me chamam de hobbit. Mas é só aquela pelação de saco saudável, né? É, Aquele bullying saudável. pô, um amigo meu tinha 53 de altura, ele tinha 15 anos de idade. Me lembro que ele repetiu de ano, aí foi pro nono ano junto comigo. O moleque nem zoado era, porque se o moleque fosse zoado, no futebol, ele pegava a porra da bola, estourava a cara, era o papo reto. Os baixinhos são invocados, né? Mas eu não me acho tão baixa, não. Até que pra média aqui de Minas eu sou até considerada alta. A Ju, por exemplo, a Ju é menor que eu. A Ju acho que tem 1,50 m e pouco, não sei. Ela é invocada. Ela é mais invocada que eu. Eu sou tranquila, É só não pisar no meu pé que tá tudo certo. Então de boa. João, pode começar aqui que eu vou ler a pauta. Vamos o que você achou dessa eleição de 2020? Na sua cidade ou foi ele? O que você achou? O Calil, né? Eu acho que essa eleição, a eleição de 2018, claro que assim, tem um peso maior, que é para presidente e tudo mais, mas a gente não estava vivendo essa pandemia, essa loucura toda e as pessoas dentro de casa, não, as pessoas saíam nas ruas, iam para os seus trabalhos, escola, faculdade, aquela coisa toda. Então, tipo assim, acho que a campanha de rua, ela foi maior, né? Então, assim, eu saí da faculdade, tinha 400 bonequinhos do Novo lá, né? Atravessava a rua, tinha outro de outro partido, aquela coisa toda, todo mundo na rua. Panfletagem, né? Muita panfletagem, carro de som passando o tempo todo, aquela coisa. Esse ano não teve tanto. Esse ano foi uma coisa mais na internet. Só que aí eu acho que a galera deu um tiro no pé aí, né? Deu um tiro no pé. Os candidatos conservadores, eles ainda achavam que eles estavam em 2017, 18 e estavam com aquele espírito. Aquela coisa de imitada, de colocar foto do Bolsonaro do lado e aquela coisa toda. E aí eles esqueceram de como é que se faz realmente uma campanha política. Então a gente viu muito candidato youtuber, candidato de pessoas que vieram da internet, né? Que eles esqueciam que o trabalho do vereador, ele é feito na rua. Porque, vamos lá, uma pessoa que tem um canal aí de 100 mil inscritos e se candidatou, cara, 10 mil no máximo, e olha lá, vai ser da cidade dele. Você mora lá no interior de Minas, por exemplo, você tem um canal de 50 mil pessoas. Pouquíssimas pessoas da sua cidade. Né? Você tem vamos lá, vamos ser muito bondosos aí, vamos falar que tem 5 mil inscritos no seu canal que é da sua cidade. Mas aí você disputa votos com outros candidatos também.
Então a galera ficou muito presa ali naquela coisa da internet, da mitadinha. O cara sabia tudo do que estava acontecendo na eleição americana, mas teve candidato que eu acompanhei que não falou um A da cidade. A não ser quando era falar, eu estou candidatando por tal lugar, mas não falava um problema, não fazia um vídeo para estourar no Zap sobre os problemas, sabe? Tipo, olha aqui, que absurdo o que tá acontecendo, esse asfalto esburacado tem não sei quantos anos, aquela coisa de político mesmo, sabe? Que eu acho que eles não se ligaram nisso, acharam que era só subir hashtag, que era só colocar a foto do Bolsonaro, fazer uns designs mais peixão muito podre. E era isso, acabou, não fizeram absolutamente nada. E aí você vê, por exemplo, olha a comparação. No Brasil, quem é mais conhecido? Vamos falar daqui dos candidatos aqui de BH. O Nicolas Ferreira, né, que todo mundo conhece, aquele youtuber lá e tal, que se candidatou e ganhou em segundo lugar aqui em BH. Ou o Traveco lá, o Duda, que ficou em primeiro. Aqui em Minas. Aqui em Belo Horizonte, né? O Traveco ficou em primeiro. E o Nicolas ficou em segundo. Agora, se você compara no Brasil, quem conhece mais? Quem é mais conhecido? O Nicolas. Ele tá na internet, ele tá na mídia, aquela coisa e tal. Então, vamos supor, tem nego do Acre que pode conhecer o Nicolas, mas não vai conhecer o Duda. Mas o Duda ganhou. Por quê? Porque a esquerda, a gente fica zoando muito assim, fica fazendo cafezinho, os globais ficam fazendo cafezinho e tal, e não sei o quê. Cara, a gente zoa isso deles e tal, porque é uma coisa muito hipócrita, mas isso é uma coisa muito importante de se fazer que os candidatos não fizeram. O Nicolas até que fez bastante, assim. Eu tô falando, a questão de sair do cafezinho é ir até a pessoa, até o eleitor. Então ele ia, sabe? Saiu distribuindo votos e tal. O Nicolas é uma pessoa que ele sempre esteve presente nos movimentos aqui em Minas, sempre comprou briga mesmo. No início ele era até uma espécie de mamãe falei, no sentido de apanhar de esquerdista. Eu lembro em 2017, a faculdade que eu estudava ia fazer, o curso de Direito da universidade ia fazer um debate dos presidenciáveis. E o primeiro foi o Bolsonaro. Eu lembro que eu tava fazendo prova de desenho. Eu fiz design. Eu tava fazendo prova de desenho e tal, e você tinha que ficar concentrado, ficar olhando o objeto pra desenhar, aquela coisa e tal. E aí, meu filho, a gente escutou não sei o que, foi todo mundo pra janela e era o Bolsonaro chegando, né? E aí a gente fez a prova e tal. Foda-se, né? Na época eu falei assim, tá, o Bolsonaro tá aí, meu, que bom, já tem meu voto, não vou ficar enchendo o saco. Vou fazer minha prova que eu preciso passar de ano. Fiz minha prova e tal, todo mundo fez a prova. Aí saímos, acabou a prova, deu um intervalo ali, eram umas... Não, acabou... Acho que acabou foi as aulas, por volta de umas 10 horas. Assim que eu desci no pátio da escola, tava lotada da galera da UFMG. Essa faculdade que eu estudava era particular. Eu já tinha feito federal em outro curso e tal, mas eu tava estudando na particular. E aí tava lotado de nego da UFMG, esquerdista, né? Os militantes mesmo. Tudo no pátio da escola, aquela coisa. E aí só porque chegou o Bolsonaro. Sim, cara, isso vai escutando. Aí eu desci no pátio, assim, e essa faculdade que eu estudava, chama FUMEC, aqui em Belo Horizonte, é faculdade de rico. Eu não sou rica, não. Tanto que eu saí de lá e voltei pra federal, pra pública, porque era caro pra caramba. Então, tipo assim, era só nego rico. Os esquerdistas que lá eram os esquerdistas filhinho de papai, sabe? Mas não é aqueles que vão pra briga, entendeu? É aqueles que só postam na internet, sou feminista, sou vegana, essas coisas assim, mas não é aqueles nego que
vai pro confronto, sabe? Quem vem? Vem a galera da UFMG, da UENG, que é a Universidade Estadual e tal. E aí o pátio lotado, você já sentia aquele fedor de desodorante vencido, assim, daquele povo. E aí lotado, assim, aqueles povo esquisito, não sei o quê. E aí eu vi uma rodinha. E eu tô escutando fascista, homofóbico, racista, não sei o quê. Aí eu tô olhando assim, eu tava com meus amigos assim, eu fui subir em cima de um banco pra ver o que tava acontecendo. Na hora que eu olhei, eu virei e falei assim, gente, mas o que é isso que eles estão brigando com essa criança? Aí na hora que eu cheguei perto, era o Nicolas. Porque ele é pequenininho. E como tava longe, eu sou cega, eu achei que era uma criança. Que ele é menor do que eu acho. E aí ele tava com uma camisa, 2017, camisa lá escrito misto, não sei o quê. E sozinho, o cara tava sozinho, devia ter umas 30 pessoas em volta dele fazendo uma rodinha pra pegar ele na porrada. Só Isso dentro do a pátio cabeça da do escola. Bolsonaro, cara. Sim, e ele tava lá e xingava o povo, aquela coisa e tal. Por isso que eu falava que nessa época ele era estilo Mamãe Falei, de tretar, assim, sabe? Mas não era aquela coisa videomaker, não. Ele não ficava filmando, sabe? Ele não ficava fazendo essas coisas, não. Ele ia lá e tal, tirava umas fotinhas ou outra e tal, mas ele não ficava igual o Arthur, que levava a câmera e enfiava na cara do esquerdista e xingava ele, tomava porrada, entendeu? Caçava. O Nicolas nunca caçou, pelo menos que eu vi. E aí eu vi aquilo, né? Aí eu fui e entrei no meio da roda, assim, só pra ver o barraco, né? Eu fiquei olhando, assim, eu falei, quer saber de uma coisa? Atravessei a rua, sentei lá no boteco em frente à faculdade. O boteco chama estágio. Aí toda vez que alguém fala, onde você tá? Eu falo, tô no estágio. Aí sentei lá, comprei uma cerveja, comecei a tomar minha cerveja e fui vendo o pau quebrando, meu filho. Aí passou umas 2 horas, acabou o que o Bolsonaro tava fazendo, ele saiu, escoltado pela polícia. Menino, mas na hora que esse homem saiu, rolou uma pancadaria na frente da faculdade e a faculdade ficou numa ladeira. Então você só via nego rolando assim, ó, tomava um soco e ia rolando, sabe? Caralho! Sério, foi feio o negócio, foi feio. E eu sentado lá do outro lado com meus Tipo, amigos e a briga de gente torcida rindo. organizada? É Sim, tipo, briga de tava torcida. bem feio. Só que era um número Nossa! desproporcional. Era tipo assim, pra cada um, na época, assim, os bolsonaristas que estavam lá, pra cada um bolsonarista tinha 50 esquerdistas. Era desproporcional. E aí eu ficava lá do outro lado, um amigo meu até tomou soco, né? Foi sair da porta da faculdade, só veio um soco atravessado na cara dele. Ele não entendeu, foi nada. Só sei que uns 10 saíram de Camburão, né? E o Nicolas lá e tal, não sei o que, tinha que ser escoltado, aquela coisa toda. Ele sempre teve ele tretando com o pessoal da PUC, né? Porque a PUC hoje é católica só no nome. E então ele sempre participou, ele sempre esteve presente aqui em Belo Horizonte. Só que é aquela coisa amadora, porque nós não temos institutos agora que está aparecendo mais, e também os institutos conservadores que a gente tem são umas coisas mais voltadas para estudo e tal, não é aquela coisa de militância, né? Acho que o único que a gente tem que pode falar que é de militância é o movimento conservador, né? E o movimento Brasil Conservador também, mas são novos, são recentes. E o Duda, o outro vereador que ficou em primeiro, era um cara professor da rede pública, aquela coisa toda, disputava todas as eleições, ia para tudo quanto é lugar, sabe? Então ia para mim só em campanha. O cara não tá na internet, é muito pouco. Os números dele na internet são risíveis, mas o cara é amplo voto de professor. E aí 400 mil ONGs, né? Esquerdistas, porque a gente está vivendo uma forçação maior de barra e daí
ideologia de gênero, o que eu achei dessas eleições foi isso. A galera achou que não, o Bolsonaro ganhou, então agora tá tudo safe, nós não precisamos fazer trabalho na internet, subindo hashtag, vamos lá, robozada, e não sei o quê. E não faz o que eles têm que fazer, entendeu? Não faz um trabalho de campo, os movimentos, sabe? As coisas assim, e o pessoal esquece do que importa. De você ir ali não, aí quando é manifestação, né? Vamos lá, bandeirinha do Brasil, aquela coisa, não sei o quê. Enquanto o esquerdista, meu filho, tá na porta da paróquia distribuindo santinho de eleição que ainda vai acontecer daqui a 10 anos. Entendeu? É assim que o esquerdista faz, mano. Os esquerdistas anos. Planejando o terreno, pronto, foi na onda. Né? E aí, quando tem dinheiro pra gastar, vamos gastar. Né, mas porque eu tô economizando dinheiro. Se você não gastar, tu vai gastar. E, Entendo. e parece ele é meio parecido com ele. E Amanda, quem é segundo turno aí no Rio de Janeiro, em São Paulo? É ali do Pois é. Eu acho o Cris é um cara muito. É oportunista também. Aqueles caras que se dizem conservadores políticos. Tinha que ter feito isso. Entendeu? A galera quer ser o Bolsonaro, mas não viu o que o Bolsonaro fazia. O Bolsonaro tava anos ali, meu filho. O Bolsonaro começou a aparecer e ficar famoso por quê? Por causa dessas respostas dele. Porque a gente viu. A primeira vez que eu vi o Bolsonaro foi no CQC. E eu falava, não, mano, que cara louco, esse cara é muito louco. E aí viraliza, filho. E aí o tio vai lá e fala, é isso mesmo, não sei o quê, 17, Armin e tal, não sei o quê. Então é a hora que os caras têm que mitar, eles não fazem, né? Eles voltam atrás. Na hora que o cara firmar a posição, é isso mesmo, ditador de merda. É isso que ele é, entendeu? Ah, só quer Realmente. processo, não sei o quê. Não, mas meu filho, isso aí você tira de letra depois, vocês são tudo amigos.
atrás das cortinas vocês são tudo amigos, mas você quer ganhar a eleição ou não quer? Por mim, minha filha, que se exploda Rio de Janeiro, São Paulo, pra mim, eu não tenho preferido em nenhum lugar. Tudo ruim. Mas eu tô falando, assim, da questão de política, de como que os caras são burros e não pensam. Né? Na hora que ele tem que firmar a posição dele, ele não vai, não fala. São Paulo tá. Bom, Amanda, uma pequena pergunta para você. É sobre. Deixa eu ver aqui a pauta, que me esqueci um pouquinho. Amanda, a pergunta é sobre o Papa. Eu soube que você, pelo menos, tem esse detalhe religioso e o João mandou aqui na pauta Papa. Eu queria saber o que você acha desse Papa Francisco. Eu penso o seguinte. Eu morro de rir porque, para um lado, eu passo pano pro Papa, para outro, eu sou uma herege que não defende o Papa, né? O povo nunca fica satisfeito com nada. Eu acho o seguinte. As pessoas, elas acham que todos os problemas na igreja, aconteceram depois que o Papa entrou. Então, eu vejo muita gente citando casos que é da década de 80, que passaram por 2 outros papas e que está sendo resolvido agora. Mas os problemas aconteceram assim que o Francisco entrou, né? O povo não pensa que todas as crises na igreja, muito piores que nós vivemos hoje, em questões de fé, em algumas coisas, piores em algumas coisas, a gente já passou pelo arianismo, nós já passamos pelo liberalismo e tal, que a gente acaba vivendo até hoje, mas as pessoas acham. A Igreja Católica tem 2000 anos, então as pessoas acham que todos os problemas começaram agora, neste século XXI. Entendeu? Então, eu acho que as pessoas, elas estão vivendo um cristianismo, um catolicismo teórico. Eu vejo muito nego que decora a Suma Teológica todinha, mas não participa de uma pastoral na igreja. Vai pra internet e xinga a tiazinha do apostolado da oração que tá batendo palma na missa. Isso é abuso litúrgico, é um absurdo, não sei o que, não sei o que. Mas o cara não tá fazendo nada, não participa de um apostolado, sabe? Não faz uma caridade, então é aquela coisa assim, de você viver na teoria. Aí você fala assim, não, mas você tá falando que não pode criticar? Eu falei, não, pode. Até São Paulo criticou, chamou a atenção de São Pedro, mas ele fez isso com muito respeito. Porque as pessoas elas vão olhar os problemas na igreja, elas fazem assim, colocam o óculos da esquerda, ideologia, depois tira, aí vem o outro, coloca o da direita. E não é isso. Entendeu? Então, eu penso o seguinte, eu tenho minhas críticas ao Papa Francisco, não são essas que a galera gosta de, porque é mais de questões de coisas específicas e tal, mas eu tomo muito cuidado para eu também não ser injusta, porque quando você vai criticar o seu pai espiritual, o vigário de Cristo, você tem que se apoiar em 3 coisas que as pessoas esquecem, que se chama tradição, magistério e sagradas escrituras, né? Então, eu penso o seguinte, vamos lá, uma polêmica, por exemplo. Ah, mas porque o Papa falou dos homossexuais e não sei o que, blá 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 e tal. O Papa falou de uma lei de convivência, uma lei de convivência civil. Porque olha só, eu conheço o caso de uma pessoa homossexual que foi expulsa da família. E aí, depois de um tempo, ela começou a namorar com uma pessoa e aquela coisa e tal. E aí ele foi e morreu assassinado. E aí ele namorava só com essa pessoa. Ele não tinha uma união estável, não tinha nada que comprovasse que eles tinham um relacionamento, assim, aos olhos da lei, né? E aí, o namorado não pôde reconhecer o corpo dele. A família não quis reconhecer o corpo dele. Ele foi enterrado como indigente. Vocês acham isso certo? Errado, cara. Errado pra um caralho. Pois é. Deus. Só que aí a gente também tem que olhar uma outra coisa. O problema de leis
de convivência civil. Quando a gente fala, é porque as pessoas confundem o que é homossexual e o que é homossexualista. Homossexualista é o militante da agenda LGBT. Homossexual é a pessoa que optou por, seja às vezes ela já tinha uma tendência, ou depois ela optou por seguir, por se envolver com uma pessoa do mesmo sexo. Ela não Ou seja, milita, ela não faz nada, namorar ela um homem ou escolheu uma a vida mulher. dela. Ela escolheu a vida dela, a preferência dela, né? A preferência sexual dela. Não milita, não faz nada, isso aí é o problema dela e tal. Pronto, acabou. Ele ainda é um ser humano, o homossexual. Então, a doutrina social da igreja para com os homossexuais é de acolhida. Você tem que acolher, até porque a igreja é aberta aos pecadores. É de acolhida e o que mais? É que a pessoa com tendência homossexual carregue a sua cruz e o quê? Nesse caso, qual que seria a solução? Aos olhos da igreja e aos olhos da lei natural das coisas, é ela ser uma pessoa casta, seguir a castidade, celibatária. Enfim, mas vamos lá. O problema de criar essas leis de convivência e tal é porque os homossexualistas, a agenda LGBT, usa isso aí para já abrir uma janela de overton. Né? Então você começa com uma lei de convivência, aí eles já empurram mais um pouco para outra coisa, não sei ver, né? Aí hoje a gente está aí com criança trans. Só que aí aquela coisa, o Papa tá errado em falar em uma convivência civil? Ao meu ver, não. Ele não, ele é cristão, ele é católico, ele vai olhar para o ser humano como um irmão que precisa de ajuda e que ele não pode. O Papa citou muito bem isso. As pessoas não podem ser expulsas da família dela porque elas são homossexuais. Você tem que tratar essa pessoa como da sua família e ajudá-la e guiá-la. Então, criou-se muito uma polêmica de que o Papa estava defendendo o casamento civil, união civil. Só que tem outras falas dele, enquanto ele ainda era cardeal aqui na Argentina, que ele fala abertamente contra o casamento. Ele fala, não, casamento, união, é somente entre homem e mulher. Acabou. Ponto e basta. O problema é que hoje nós perdemos o sentido do que é o casamento como um status civil aos olhos da lei e não como uma união com Cristo perante a Igreja de Cristo, né? Então, os conservadores, por exemplo, aquela coisa e tal, quando você fala de casamento, as pessoas já consideram aquela coisa, não, porque é união civil, homem, mulher e tal, não sei o que, não sei o que. Cara, é muito raro uma pessoa chegar e falar, não, homem e uma mulher, e seu casamento vai ser para Cristo. As pessoas perdem. Então, quando, nessa polêmica, tem outras coisas que eu sou muito crítica ao Francisco. Mas Novo, cara, cai de novo. Uma porcaria. A internet dele aí vai jogar a responsabilidade pra mim. Só que, bom, desculpa a interrupção, o áudio caiu novamente. Amanda, por favor, não, continue. Resumindo, nem sei onde que parou, mas vamos lá. Resumindo, eu acho o seguinte. Eu tenho minhas críticas ao Papa. Nós já tivemos papas péssimos. Péssimos. Só que assim, agora isso aí é questão de fé. O que eu vou falar aqui agora, quem estiver ouvindo,
Se você acredita nisso, bem. Se você não acredita, também. As pessoas falam assim, esse Papa foi colocado lá por fulano de tal. Então eles estão indo contra o dogma da igreja. Para quem não sabe, nas eleições papais, o Espírito Santo, isso é dogma, meu filho. Se você não acredita nisso, tá precisando rever seus conceitos aí, se você é católico mesmo. O Espírito Santo guia os cardeais na hora da eleição. Então, um dia eu tava conversando com um amigo meu, e ele falou assim, amigo, olha, Amanda, e eu concordo muito com ele. Eu acho que o Espírito Santo mandou o Papa Francisco para duas coisas. Para mostrar a corrupção no clero e para fortalecer os leigos. Primeiro ponto, eu concordo com ele nas duas, né? Mas no primeiro ponto, vamos lá. Quando a gente pega um Papa que se envolve nessas polêmicas e aí a ala progressista da igreja fica em festa, você evidencia muito, né? Fala, as pessoas de hoje já estão despertando para isso. Fala, mas como assim? Né? Porque o Francisco fala alguma coisa e o seu padre lá da teologia da libertação, progressista, vai lá, ai, porque isso, não sei o quê. E aí as pessoas ficam assim, hã? Não, não é isso, não. Esse trem tá errado. Então as pessoas elas já começam a perceber isso. Segundo, para fortalecer os leigos. Hoje a gente tem aqui no Brasil uma série de iniciativas católicas que são muito bacanas, né? Que não tinha uma coisa de qualidade mesmo. Eu lembro que o Padre Léo, ele falava assim, não sei se vocês estão me ouvindo, ele falava assim, quem dera se fizessem desenhos católicos de qualidade, bem feito, porque desenho é uma arma poderosíssima. E isso é verdade o que ele fala. Mexe com a neurociência ali e tal. Então é aquela coisa que desperta na criança aquela coisa de bichinho, de cor e não sei o quê. E hoje você vê como que os progressistas, os globalistas, eles usam muito de cada vez mais dos desenhos para colocar as pautas dele. Então hoje você já vê que desenha, o Bob Esponja é viado, a outra é sapatão, não sei o que, aquela coisa, ele, né? Desde cedo, cada vez mais cedo, coisa que na minha época não tinha. Pô, ninguém tava aí, né? Bob Esponja pra mim, pô, é uma esponja, meu filho, não tô nem aí. Sabe, se ele é gay, se não é e tal. E isso aqui não tem que envolver em coisa de criança. Você não vê desenhos hoje, assim, esses desenhos famosos e tal, com uma família normal, estruturada e tal. Antigamente tinha a família Urso, que era uma coisa bonitinha e tal, não sei o quê, mas hoje você vê, é sempre um homem, é um bocó, um bobão, sabe? Ou então, enfim, é tudo progressista. E ele falava isso, quem dera se tivessem bons desenhos católicos. E aí hoje eu vejo iniciativas católicas maravilhosas. Tem uma Arte Piedosa que faz o Pequeno Francisco, que é uma gracinha. Se não me engano, quem fez a trilha sonora do Pequeno Francisco é o Trielli, do Senso em Comum. E você tem o Minha Biblioteca Católica, que fazem boxes, né, de livro fantásticos, com edições fantásticas, uma capa maravilhosa, uma coisa mais linda que a outra. Então, assim, tem o Centro Dom Bosco, então você consegue, você vê hoje coisas que não tinham há 10 anos atrás. Nessa parte de estudo, de cultura também, porque, assim, acho que falta muito no católico essa coisa de querer conhecer a sua igreja. Mas aí aquela questão também de, além de conhecer a sua igreja, de você aprender a teoria, você tem que colocar a prática. Bom, vamos lá. Uma senhorinha do apostolado da oração da Legião de Maria, de 90 anos, cara, ela faz muito mais pela igreja do que um menino web templário que fica trancado dentro do quarto estudando a Suma Teológica e sabe tudo de coisa salteado, entendeu? Dá uma aula. Mas o cara não faz nada. A senhorinha de 90 anos, cara, passou, mano. Ela não tem que ficar... ela já faz ali o dela. Você, para ser católico, você não precisa ter um curso de teologia, não. Você tem que conhecer os dogmas da sua igreja.
né? Nem todos conhecem a fundo os dogmas, mas assim, a fé deles resplandece muito mais ali, entendeu? Então essas pessoas, essas senhorinhas do apostolado que estão ali, sabe, do Sagrado Coração de Jesus, toda primeira sexta-feira do mês tá lá na missa e tal, com suas fitinhas e rezando, e aquela coisa toda, e fazem as novenas todas, e o menino ali que sabe tudo, todas as encíclicas, todas as bulas papais, ele nunca participou de uma pastoral, né? Nunca participou de uma pastoral. Mas eu, ao mesmo tempo, eu também vejo que hoje nós teremos no futuro, daqui a uns 20 anos, ótimos católicos. Melhores do que os de hoje, melhores do que os de 20 anos atrás. E isso foi até uma coisa que o padre José Eduardo falou numa entrevista que a gente fez com ele na Shockwave. Então, eu acho assim... então, aí, quando alguém me pergunta assim, Amanda, o que você acha do Papa? Aí eu falo assim, eu acho que ao invés de ficar, por que ele não falou da igreja tal que queimou? Porque as pessoas acham o seguinte, só tem essa igreja aqui no Chile sofrendo, sendo queimada, entendeu? Que só acha que é lá na China. Gente, o cristianismo é perseguido desde que Cristo veio. Entendeu? Então as pessoas acham que essas coisas são de agora. E aí elas esquecem É do antes de princípio. Cristo que é perseguido o cristianismo. Teve também várias coisas. Porque os judeus, né, antes, né? O Antigo Testamento, a perseguição é contra os judeus, a partir do cristianismo é a partir de Cristo. Então seria o Novo Testamento, né? Mas, por exemplo, as pessoas acham que as perseguições são agora porque elas são mais fáceis de você ter informação. Então acontece uma coisa hoje na Europa, você fica sabendo 2 horas depois que aconteceu. No máximo, né? É muito rápido. Há 100 anos atrás, não. Muitas pessoas não sabem que na Revolução Francesa, mais de 1.000 católicos foram mortos por serem católicos. Então as pessoas acham que as coisas acontecem agora por causa do Francisco, porque ele é o anticristo, porque aquilo. E elas esquecem do que o próprio Cristo falou para Pedro. Tu és Pedro e sou você é vacantista. Tudo isso, não sei o quê. Né? Então, assim, as pessoas elas estão. Tem muita gente que está dentro da Igreja Católica mais por ódio à modernidade do que por amor a Cristo. Isso eu vejo com muita preocupação. Outro dia. Não, eu tô falando de ver um vídeo. Era de um senhor lá na Itália. Alguém filmando esse senhor. Tipo assim, se você olhasse rápido assim, você fala assim, esse cara é um mendigo, um louco da cabeça. Ele fala muito bem, ele fala que todas essas coisas que estão acontecendo, de chegar e falar, porque o Papa não é Papa, porque aquilo outro. O que ele fala? Temos que fazer penitência. Assim, eu não sou conservadora, eu falo, eu sou católica. Católica apostólica romana. Tem gente que fala assim, eu sou católico porque eu sou conservador. Não. Você pode falar que você é conservador porque você é católico.
Olha, Amanda, entendeu? uma coisa que eu faço, eu tenho uma política. Eu não gosto de falar duas coisas, política e religião, porque na minha opinião sempre vai ter uma Briga do discussão chata. caramba. Não, mas Eu, aqui nós estamos praticando um ecumenismo, né? Um diálogo aberto, assim, tranquilo. Não vamos discutir teologia. cara, porque, tipo, eu falo assim, tipo, normal tal. Mas se alguém vai falar de política perto de mim ou religião, eu não falo muito assim pra não dar briga, pra não, tipo, sair faísca e tal. A pessoa sempre vem com alguma coisa. Ah, Deus, tal, político, Bolsonaro, Lula, tal. Tipo, eu sou cristão normal, católico, tal. Mas, tipo, falar muito de religião, muito, mas muito mesmo, eu não sou fanático assim, não. Não sou chegar ao ponto de. Você não pode ser fundamentalista, né? É verdade. Mas Eu você, foco na religião. Eu você foco na tem que defender religião. a sua fé, a sua igreja, Cara, né? quando eu defendo, tipo, eu defendo, tal, eu defendo. Mas, tipo, quando o cara começar a falar muito, mas muito mesmo, eu não sei eu não sei, tipo, um ponto que eu faço. Eu Sabe o que posso você ignorar o faz? cara. Sabe o que você faz? Tem hora, tem certos tipos de pessoas que valem a pena você discutir. Eu já consegui trazer várias pessoas para a igreja católica por conversas. Amigos que eu converso, dou uma zoada, brinco, aquela coisa toda, faço bullying saudável, mas que eu convivo. Tem gente que fala assim, é porque você não gosta de tal pessoa porque ela é evangélica. Balela. Um dos meus melhores amigos do Twitter ali, ó, um é judeu super Deus Vult, não entendo, um é da Igreja Batista, e são pessoas que têm mais respeito pela Igreja Católica que muitos católicos. Então eu acho que a questão. Tem uma frase que eles atribuem muito a São Francisco de Assis. Não é certeza que é dele, mas ficou tradicionalmente como sendo dele. Que ele fala assim, ó, pregue. Se pregue o evangelho a todo instante. Se necessário, use palavras. Então, o que quer dizer isso? Quando a gente está na internet, a gente acaba tendo que usar as palavras mesmo, né? A gente hoje vive uma coisa muito escrita, virtual, voz, então a gente tem que falar. Mas você tem que fazer as suas ações ali também. Então, assim, eu acho mais importante você ser um católico na sua família, dar bons exemplos entre os seus, as pessoas que convivem com você, do que com uma pessoa na internet ali que você nunca viu e já tá batendo boca sobre teologia, aquela coisa. Eu, de vez em quando, arrumo uns arranca-rabo ali também na internet, sabe? Mas aí, às vezes, mas aí, toda noite ali eu vou rezar meu terço. O que eu faço? Eu rezo pelas conversões, eu rezo, acima de tudo, pela minha própria conversão. Eu acredito que conversão é até o fim da vida. Então, eu rezo acima de tudo pela minha conversão e pela conversão coloco as minhas intenções, a conversão das almas. Então, assim, não adianta nada você saber, você, abre aspas aí, ganhar um discurso teológico com uma pessoa que é de outra religião, mas você não faz aquilo que a sua religião pede. É isso que o problema que eu enxergo hoje no mundo é isso. É o catolicismo de muito, é catolicismo teórico, entendeu? Cara, entra Entendi. numa pastoral, eu recomendo todo mundo a ir em uma pastoral para você ter um choque de realidade, que é a pastoral da sobriedade. Você vai Hum. lidar ali com o vício, você vai lidar ali com a libido dominante que Santo Agostinho falava. Santo Agostinho falava assim, ele escreveu, né, em Cidade de Deus. Foi ele que cunhou esse termo, libido dominante. Ele fala assim, o rei que tem vício, ele é escravo. Ele vai ser escravo do vício dele. Ele fala mais ou menos assim. E o escravo que não tem vício nenhum, ele é mais livre do que o rei, mesmo ele sendo escravo do rei, né? Então, quando você vê as pessoas assim que perderam tudo na sua vida por conta do vício, que estão totalmente desgostosas da vida, desacreditadas, aquilo ali te dá um choque de realidade muito grande, sabe? Eu acho Verdade, que as cara. pessoas precisam voltar para pastorar. Você quer mudar a igreja? Ai, porque as pessoas elas querem uma igreja sem uma fé que a sustente, entendeu?
Elas ficam revoltadíssimas com a Basílica de Santa Sofia transformando em mesquita, mas ele não vai na missa na comunidade dele. Entendeu? Ele não participa de nada. E é coisa simples que você faz. O meu pároco é esquerdista. Eu vou deixar de ir na igreja ali porque, porra, eu tô esquecendo do que é o principal é Cristo ali, entendeu? Então a gente tá esquecendo de Cristo, a gente tá praticando uma coisa chamada respeito humano até quando é pra odiar alguém. Quando a gente presta mais atenção no homem, a gente teme mais o homem do que a Deus. Então a pessoa fala assim, eu não vou nessa igreja aqui não, porque o padre xingou o Bolsonaro. Meu filho, eu vou chegar lá, eu vou sentar, eu vou prestar atenção nas leituras. Se o padre tá batendo palma na missa, eu não vou bater palma, pronto, segue e tal. Quer fazer... tenha um contato com o padre até para você fazer uma coisa chamada correção fraterna. Porque como que você vai corrigir o padre se você não tá lá, o padre não sabe nem seu nome? Pois é. Agora, quando você tá dentro da igreja, quando você participa, porra, chama o padre no cantinho e fala assim, olha esse livro aqui, padre, que bacana. Pega obras dos santos, boas obras. Entendeu? Pega São João Maria Vianney ali, ó. Reza pelo São João Maria Vianney, faz a novena de São João Maria Vianney, que é padroeiro dos sacerdotes. E São João Maria Vianney, ele não era um grande teólogo, mas ele salvou muita alma. Então, assim, o São João Maria Vianney tem uma história, quando ele estava ainda no seminário na ordem, não lembro. O prior lá chegou e falou assim, porque estão falando para te reprovar aí, para não deixar você ordenar, não, porque você é burro. E aí ele falou assim, ó, com a queixada de um burro, Sansão derrubou 100 filisteus. Imagina o que Deus não vai fazer com um burro inteiro. E o cara era um grande confessor. Os demônios atentavam ele, botava fogo na sala dele, botava rato pra ele desistir, entendeu? Mas não, ele ia lá e ficava horas. A fila de confissão para as pessoas que queriam confessar com eles eram quilométricas. Entendeu? Então as pessoas, elas querem aquele... elas querem que o pároco dela seja Santo Tomás de Aquino, entendeu? Mas elas não querem praticar aquilo que ele fala. São essas coisas, assim. Então, assim, volta pra igreja, camarada. Você acha que a igreja tá em crise? Tá em crise. Claro que tá. Mas volta pra igreja. Entra numa pastoral, né? Pois é. Verdade. Eu tenho aqui uma pergunta para Amanda. Amanda? Tá me ouvindo, Amanda? Tô, Bom, pode falar. é uma pergunta sobre a web rádio que tu trabalha, a Shockwave, cara. Como é que é trabalhar essa Shockwave? Como é que é fazer o programa da web rádio? Você curte? Como é que é o pessoal lá? É fantástico. É um trabalho maravilhoso, idealizado pela Ju Dinger, que é uma mulher, assim, uma guerreira fantástica. Cara, a história da criação da Shockwave é muito bacana. Convidem a Ju aí um dia. Se bem que ela é muito atarefada, né? Mas ela já contou essa história várias vezes. Ela tava no carro e aí com a filha dela à tarde, aí não tava sem USB e tal, não conseguia ouvir música. Falou, vou ligar a rádio. 2h da tarde, ela com a filha pequena, assim, e aí ela ligou e tava 2h da tarde um programa sobre transexualismo. E aí ela falou, que porra é essa? Posso nem ligar a rádio aqui com meu filho no carro, porque olha as merda que eu vou escutar 2h da tarde. E aí ela falou, eu vou fazer uma rádio. Nos Estados Unidos, a cultura da rádio é muito forte.
E as rádios, em sua grande maioria, são conservadoras lá nos Estados Unidos. E aí ela falou, não, vou fazer uma web rádio e tal. Concessão para rádio AM, FM é uma maracutaia desgramada, uma politicagem desgramada, é caro pra caramba. Não, vou fazer uma web rádio aqui e tal, chamar a galera que eu curto e fazer uma programação diversificada. Então, assim, a Shockwave, ela tem um programa de história, tem programa de política, tem programa de humor, tem programa de esporte, mas sem aquela... sem a pauta esquerdista, né? Tudo, a galera fala mesmo, xinga a mulher jogando futebol. É uma coisa bem livre, é uma coisa bem sem censura mesmo, mas que todas as pessoas que estão presentes na rádio possuem o mesmo valor. É bem bacana. As pessoas acham que a gente trabalha, ajuda, né? Principalmente trabalha só quando ela tá ali no ar. Mas não, a rádio funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana. VPN fritando, que a gente brinca. E a gente faz muito trabalho ali fora, nos bastidores, né? Colhendo pauta, conversando com as pessoas, agendando entrevistas, produzindo conteúdos para rádio. Agora a gente está com uma mídia escrita também, digital, mas escrita, né? Que é o Shockwave News. Então, às vezes tem 3 horas da manhã, eu tô lá postando notícia. E é uma delícia fazer. Assim, o meu trabalho, eu acho que até... Eu brinco que eu sou um umpa-lumpa da Ju, mas o meu trabalho é até fácil, né? A Ju que não para um minuto. Essa mulher Satisfatório. dorme 3 horas por dia e trabalha o tempo todo. Mas é muito bom. É muito legal. É bom, assim, você ter um espaço para falar e fazer aquilo que a gente ali na Shockwave acredita que é realmente a guerra cultural, porque as pessoas estão muito presas na guerra cultural só no âmbito ali, na questão, assim, na política mesmo, assim, do dia a dia, sabe? Lei tal, movimento xadrez, 4D, aquela coisa toda, não sei o que. E a gente acredita que a guerra cultural, ela é muito maior, sabe? É uma revista em quadrinho, é uma música, é um programa de humor, é um programa esportivo. Então a rádio ela pega isso tudo. E a rádio ela é realmente independente, né? Ela tem o servidor próprio, então cai o canal do YouTube, cai o perfil no Twitter, cai o perfil no Instagram, a rádio ainda vai continuar porque ela é independente. E paga o preço por ser independente, né? De fato. Uma coisa que, tipo, eu achei engraçado, desculpa se eu for insensível, né? Que tu falou que, tipo, na hora da criação da rádio ela tava com o filho dela, ou a filha no carro. Aí na hora que foi botar na rádio pra ouvir uma música, ela viu uma notícia, acho que de transexual, ela falou assim, porra, é essa? Tal, aí teve a ideia de criar rádio. Tipo, do nada, viu a notícia, criar uma rádio aí pra não escutar essas Sim, foi coisas. meio que um insight mesmo, sabe? Aquela coisa, aquele momento eureka. Porra. Foi bem isso. E aí ela batalhou. Ficou ano passado, ali, outubro, novembro, dezembro, aqui naquela correria, fazendo as coisas e tal. E aí muita gente ajudou, né? Que a galera ali. A rádio ainda ela não tem condição de remunerar todo mundo, né? A rádio ela tá crescendo, mas ela sobrevive do apoio dos ouvintes mesmo. A gente não é lobby, a gente não faz lobby. Por isso que a gente é perseguido tanto até pela galera da direita, porque a galera fica assim, por que vocês não xingam esquerdista? Que não sei o que. Porra, vai adiantar alguma coisa? Não vai, cara. A gente tem que chamar atenção aqui, ó. Filho, nós elegemos você tá fazendo merda. Se toca, malandro, entendeu? É essa coisa, assim, a rádio, ela é uma coisa... É uma rádio de direita, é uma rádio conservadora, ela vai falar ali pros conservadores. Você acha que esquerdista tá ouvindo? Cara, passou a época de ficar ganhando views e likes de trouxa só porque você chegava e falava assim, a esquerda é hipócrita. Entendeu? Hashtag somos todos conservadores, somos todos Bolsonaro, não sei o que. Passou dessa época, se toca, entendeu? Cara, o jogo já começou e nós estamos tomando de goleada. As pessoas não percebem isso. Porque as pessoas acham que o poder é você ter um cargo. Então o presidente do país é o Bolsonaro, porra, tá tudo safe, acabou, não tem problema nenhum. E não é isso. Entendeu? O cargo é uma expressão do poder ali, mas o poder mesmo você faz ali na base. Então você vê um monte de pauta esquerdista sendo passada,
militantes esquerdistas dentro dos ministérios, discursos, políticas esquerdistas feitas por membros do governo, por ministros. E aí você vai falar o quê? Não foi nesta merda que eu votei. Isso não estava no plano de governo. Então a gente chama muita atenção. Então a galera fala, vocês são chatos, vocês são isso. Mas ainda bem, a gente não anula os nossos valores por lobby, entendeu? Para ganhar curtidinha de deputado, para ganhar... Não. A gente tá ali, nossos valores são esses, então nós vamos cobrar. Você acha que eu vou cobrar sobre abortoduto, a lei do abortoduto? Você acha que eu vou cobrar de quem? Do esquerdista que tá fazendo a lei? Você acha que eu vou chegar e falar assim, olha aqui, Samuel Bonfim, não pode fazer isso, é feio, viu? Claro Cara que não, pálida, né? eu vou chegar nos deputados da base e falar, meu filho, que merda é essa que vocês estão deixando agiliza? Para de ser Mas, burro. mas a gente o problema é que nós elegemos blogueiros, né? Não elegemos políticos. Esse é o problema. Daqui a pouco, no futuro, eu chuto que Felipe Neto vai estar concorrendo às presidências de todo mundo, basicamente, até dos Estados Unidos em 2025. Não acho, não. O trabalho dele é muito mais feito ali. É muito mais bem feito ali, entendeu? É aquela coisa de líder, aquela coisa de... O Felipe Neto é o presidente do DCE, entendeu? É essa coisa, essa ideia. Que Não, bandido retardado, que fica ali o maluco, vagabundeando, ao invés de estudar, fica ali na sala do DCE fumando maconha e xingando os conservadores e tal. E aí o que acontece? Na hora que precisa agitar a militância, é ele que tá lá com o megafone, entendeu? Aquela coisa bem... É o que o Lindbergh foi, mas ele não vai pra política não porque ele é rico, milionário. Não também se desgastaria à toa, não. O serviço dele ele faz muito melhor aonde ele tá. é de Não vão fato. deixar ele ir, não. Pra O cara eles, a posição dele é também, perfeita. o cara também, de vez em quando, sempre quer ter razão de tudo. É um chato, né? Pô, o pessoal adora ele, né? Vai sempre um cara que vai defender o Ele é Felipe Neto. ele Vai ter um cara que vai estar, tipo, masturbando o Felipe Neto, uma expressão, por assim dizer. E fazer o quê, né? O Não, cara aí. Felipe Neto, você vê que ele ganhou fama fazendo o quê? Sendo aí o que a gente fazia, abrir internet pra falar merda, entendeu? Criava conta no Twitter, falar bobagem, essas coisas. E hoje é um cara que, tipo assim, faz live com ministro, né? Entendeu? Então, assim, é um cara que ganhou terreno fazendo as bobeiras dele ali, sem falar nada de política. E diretamente de política, e hoje o assunto dele principal é único e exclusivamente isso. E Né? vídeos de Minecraft também. Ele é o Felipe Neto é o Caetano Veloso do YouTube. É isso. Caetano vai entrar na política? Não vai. Ele vai ganhar muito fazendo política, mas entrar diretamente não. É isso que ele é. O Felipe Neto é o Caetano Veloso do YouTube. Caramba, pois é. Queria agradecer a Amanda, né? Quais são as suas considerações finais, Amanda? Gente, quando as pessoas falam considerações finais, eu falo, vixe, Maria, o que eu falo? Não sei. Primeiro eu Tipo queria uma meta de agradecer. views. Queria agradecer aí o convite dos meninos. É sempre um prazer estar indo nos podcasts da galera. Eu acho isso muito importante. A gente tem que... Esse trabalho que a galera faz dos podcasts, né? Isso sim é guerra cultural, sabe? Mesmo que você abra o microfone pra falar, sei lá, de uma série. E quando você aplica seus valores ali, bons valores, isso sim é uma guerra cultural. E eles estão desesperados com isso. Então, queria dizer aí que vocês continuassem fazendo o trabalho de vocês. Não desistam, é difícil mesmo. A gente começa pequenininho, depois explode,
depois cai de novo. A vida é essa, mas não pode desistir. Não se vendam, tá? Recadinho pra vocês, não se vendam. Nós somos cachorros loucos. Em cachorro louco ninguém coloca coleira, meu filho. Então não se vendam pra ter um perfil grande no Twitter, ou ter um número de views, ou ter até mesmo dinheiro. Isso aí são coisas passageiras. Façam o trabalho de vocês aí por gosto, por prazer, que o resto vem, certo? E aos demais que estão nos ouvindo, compartilhe aí o podcast dos meninos e escutem a Shockwave Radio. É isso. Obrigada. De rádio, que eu escuto Oi? bastante. Eu tô gostando muito de ver rádio, porque eu escuto há muito. Tô bem feliz de ver. É isso, E o galera. Muito obrigado. engraçado é que a gente fala de político o dia inteiro e tal, aquela coisa. E os meus programas preferidos da rádio não são de políticas necessariamente, né? São programas de música, programas de humor, que a gente também precisa. É isso que a galera precisa de vez em quando também, assim, fica o dia inteiro. Política, 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 a pessoa fica louca. Então, senta a bunda na cadeira, vai escutar um podcast engraçado, vai escutar, vai rezar, vai ler um bom livro e no mais é isso. Produzam, criem. Você aí, eu vejo muita gente falando, eu queria criar um podcast, mas eu tenho vergonha. Cara, Oi, nessa parte o áudio da Amanda meio que caiu, deu um defeito, mas bom. Em resumo, a gente gostaria de agradecer a Amanda por essa entrevista. Siga o Twitter dela, vai estar na descrição. Siga nossos canais no YouTube. Siga a Shockwave, também vai estar na descrição. E é isso, cara. Valeu, falou, fui.